Olá, aqui é a Ivana e hoje nós vamos falar sobre o tema Ambiente de Aprendizagem. Dentro de uma pequena oficina de aprendizagem, nós vamos compreender como que se desenvolve esse ambiente propício ao conhecimento, à aprendizagem. E para começar de forma sólida, de maneira clara e objetiva, é muito importante que a gente entenda que ensinar não é transferir conhecimento, mas é possibilitar a produção deste conhecimento. Quando a gente estuda e procura saber mais sobre oficinas de aprendizagem, naturalmente nós vamos encontrar um nome, que é de William Glasser. William Glasser, um psiquiatra americano que dedicou boa parte dos seus estudos, das suas teorias, à educação. Dentre elas, ele tem a teoria das escolhas. Segundo William Glasser, a teoria das escolhas nos leva a entender que nenhum ser humano é totalmente desmotivado, que nenhum ser humano tem totalmente 100% de desinteresse, de vontade de não aprender algo, de saber algo novo. Muito pelo contrário, o que ele nos coloca é que a escolha pelo estudo, a escolha pelo aprendizado, ela é uma questão de sobrevivência. E essas questões de sobrevivência, dentro do seu estudo, dentro do que ele pesquisou, nós vamos entender como a teoria das escolhas. Quais são essas opções de sobrevivência que nos levam naturalmente a escolher a aprender, a conhecer, a desenvolver essas nossas habilidades, a buscar o conhecimento, o crescimento, a transformação. E então, de acordo com William, as necessidades básicas, as necessidades essenciais que levam o ser humano a buscar um ambiente de aprendizado, um ambiente de conhecimento, são a sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência, a gente consegue imaginar quando o homem precisava sobreviver na selva e precisava fugir dos animais selvagens e se proteger, como ele testava lugares seguros, como ele precisava de aprender sobre a sobrevivência, em que lugar ele estaria mais seguro, em que lugar ele conseguiria manter a sua vida intacta. Então a gente sabe que desde o início essa necessidade de conhecer e de aprender, ela existe. Uma segunda necessidade básica que ele coloca, e dentro do que nós estamos propondo compreender, que é um ambiente de aprendizagem, dentro de pequenas oficinas de aprendizagem, e este item tão importante para nós dentro deste contexto, é o pertencimento ao grupo. Dentro da própria teoria das escolhas, William Glasser coloca o pertencimento ao grupo como um fator mais importante, como um fator que mais motiva, que mais incentiva as pessoas a quererem saber, a querer saber algo, a querer aprender algo, porque nós precisamos nos sentir pertencidos, nós precisamos nos sentir integrados a algum grupo, a algum meio. E isso é natural das nossas escolhas enquanto ser humano. Um outro item seria o de liberdade, de aprender para poder definir a nossa liberdade, de aprender para poder fazer as nossas escolhas de forma livre. Um outro ponto seria o poder. É claro, isso nós vemos o tempo todo, nós acompanhamos essa necessidade de entender como conquistar o poder, como chegar até o poder. E por último, um ponto que está muito relacionado com o nosso ambiente de aprendizado é a diversão. Então, sem sombra de dúvidas, quando nós pensamos em ambiente de aprendizado proporcionado dentro de pequenas oficinas de aprendizado para adultos, para pessoas que já chegam com experiências e com conhecimentos, nós temos que levar em consideração pontos fortes dessa teoria. O primeiro deles é pertencimento ao grupo e o outro é a diversão.
buscar esse conhecimento, esse desenvolvimento de forma lúdica, de forma descontraída, de forma aplicada. Todo esse conhecimento, toda essa teoria levou William Glaser a nos apresentar uma pirâmide. Então, todo este conhecimento, toda essa teoria das escolhas nos levou a que ele nos apresentasse a pirâmide da aprendizagem. E a pirâmide da aprendizagem é muito interessante e vai nos conectar e nos levar diretamente para esse ambiente de aprendizagem ao qual uma pequena oficina quer apresentar, quer oferecer. Dentro da sua pesquisa, da sua teoria, que nos resultou essa pirâmide, ele coloca que tudo que aprendemos, 10% de tudo que aprendemos, é as coisas que nós apenas lemos, que fazemos a leitura. Nós conseguimos absorver 10%. Bom, tudo que escutamos, que buscamos escutar atentamente, nós conseguimos absorver apenas 20%. E tudo o que nós observamos, que nós estamos vendo, nós conseguimos 30%, aprender 30% do que estamos vendo e observando. E 50% está relacionado ao ver e ouvir. Então, quer dizer que se estivermos num ambiente onde nos proporciona ver e ouvir ao mesmo tempo, nós estaremos aproveitando 50% desse aprendizado. Até aí, tudo bem. A partir de agora, começa o nosso ambiente de aprendizado propício para pequenas oficinas. É onde nós colocamos toda a nossa energia e concentramos todos os nossos objetivos, todas as nossas atividades e planejamento. Ainda na pirâmide, o William coloca que 70% do que aprendemos é quando criamos a possibilidade de discutir esse aprendizado com o outro. É quando nós conversamos, perguntamos, repetimos, relatamos, reproduzimos, definimos, nomeamos. Então, todas as vezes que eu estou num ambiente de aprendizado, que eu estou buscando esse conhecimento e me é permitido discutir esse conhecimento com outras pessoas, colocar as minhas ideias, ouvir essas ideias, reproduzir novas ideias, fazer perguntas, elaborar situações, eu consigo absorver 70% daquele aprendizado. E aí, nós estamos começando a cair diretamente dentro desse ambiente de aprendizado que essas pequenas oficinas querem oferecer. 80% do que nós aprendemos é quando nós fazemos. Então, quer dizer que se nós estivermos dentro de um ambiente de conhecimento, de aprendizado, e tem nos dado a possibilidade, nos conduzem a discutir com os outros sobre o assunto, e também, além de discutir com os outros sobre o assunto, de colocar nossas ideias, de ouvir, de perguntar, de questionar, nos possibilita imediatamente fazermos alguma ação em relação ao que foi discutido, de termos alguma ação em relação a esse tema, a essa abordagem, a esse conhecimento, a possibilidade de nós retermos o conhecimento é de 80%. Então, quando partimos para escrever, interpretar, expressar, praticar, nós temos 80% de chance de absorver melhor esse conhecimento. E aí, nós estamos sim falando do ambiente de aprendizagem que se dá, que se oferece, que se propicia e se constrói dentro de pequenas oficinas de aprendizagem, dentro desses workshops. E por fim, ainda mais, se nos der a possibilidade de ensinar aos outros o que nós aprendemos, aí nós vamos absorver 90% do conhecimento. Se quando terminar a oficina, terminar o encontro, eu tiver uma atividade, eu tiver uma proposta de multiplicar o meu conhecimento, quer dizer que a minha capacidade, as minhas chances de entender ainda melhor aquele conteúdo, de absorver e trazer ele para uma transformação interior, uma transformação pessoal, é de 90%.
E é essa teoria das escolhas que faz o alicerce, que faz a base dessas oficinas de aprendizado. É focado, é interessado nesse conceito, nessa teoria que nós criamos, desenvolvemos e propiciamos esses ambientes. Ambientes de aprendizado construídos para pequenas oficinas de aprendizado, para workshops, eles estão relacionados à ação, à prática, efetivamente. E essas atividades interativas, elas devem ser muito bem elaboradas, muito bem planejadas e entendidas de acordo com os objetivos e as necessidades que aquele ambiente mostrou, que aquele ambiente apresentou. E para isso, existem 3 pontos muito importantes que o facilitador, que é a figura de quem conduz esses momentos de atividade, de interação, de prática, que são essenciais, que sem eles, efetivamente, um ambiente de aprendizado, o qual se constrói, se produz o conhecimento, não existe, é de responsabilidade do facilitador. Quais são os 3 pontos muito importantes que o facilitador tem que ficar atento para que ele garanta um ambiente harmônico, um ambiente saudável, um ambiente em que as pessoas, quando vão embora, sentem saudade? As atividades interativas, as atividades participativas, precisa-se muito cuidado quando direcionada para adultos, que elas não sejam infantilizadas, que não levemos jogos, brincadeiras e dinâmicas, situações em que as pessoas se sintam ridicularizadas, que as pessoas se sintam menosprezadas. Então, toda atividade lúdica, principalmente dinâmicas, que forem ser analisadas, estudadas e conectadas com o conhecimento, é preciso ter essa sensibilidade e esse cuidado. Pois o adulto, ele já chega ali no ambiente do conhecimento com a sua experiência, com a sua história de vida. Então, se nós fizermos pouco desse conhecimento, dessa história, se infantilizarmos a situação, simplesmente pelo gesto de ser divertido, nós vamos perder a possibilidade do conhecimento, do engajamento, da participação genuína. É preciso ter esse respeito quando se trata com adultos. O segundo ponto que o facilitador precisa ficar atento quando aplica atividades interativas é a questão do desconforto, né? Do desrespeito com algumas situações. Então, eu não posso preparar uma dinâmica que as pessoas precisam sentar no chão, se as senhoras, se as moças, se as mulheres podem estar de saia. Então eu não posso pedir esse tipo de ação, de atitude e deixar as pessoas desconfortáveis, né? Eu não posso fazer ações, eu não posso pedir comportamentos em que as pessoas deliberadamente não querem participar e fazer. Por exemplo, estourar balões. Eu já apliquei uma série de dinâmicas e já tive em várias situações diferentes pessoas que me disseram o seguinte: Ivana, eu tenho aflição. Eu não consigo estourar o balão, não consigo ficar perto. Eu posso ficar de fora da dinâmica? Claro! Sinta-se confortável, sinta-se respeitado para isso. Então, essa sensibilidade também de que algumas dinâmicas, algumas atividades podem trazer desconforto para algumas pessoas, tem que ser muito respeitada, tem que ser muito pensada pelo facilitador. E sempre usar o bom senso, permitir que as pessoas participem ou não devido a esse tipo de desconforto. E o terceiro e último ponto em relação às atividades, às ferramentas que são usadas, é que elas sejam sempre com o intuito do autoconhecimento, do conhecimento prático do assunto, da questão em que está sendo formulado, que está sendo desenvolvido, que está sendo discutido, né? Colocar por colocar uma atividade não faz sentido, não é eficiente, não gera resultado, não engaja as pessoas, não traz a participação verdadeira, genuína, aquela que fica impregnada e quando a pessoa vai embora, ela sente vontade natural de transformar, de fazer. Então, todas as atividades, todas as tarefas,
todas as dinâmicas que são sugeridas, que o facilitador traz para o ambiente de aprendizado, ela precisa estar pautada, ela precisa estar conectada com os conhecimentos que foram colocados ali e com o autoconhecimento que cada um foi buscar naquele ambiente. E por fim, para que entendemos que o ambiente de aprendizado possa gerar transformação, possa gerar verdadeiramente aquisição de conhecimentos e desejo de mudança, desejo de hábito, de comportamento, de atitude, desejo de aquisição de habilidades, de competências e que as pessoas deem continuidade a esse processo quando acaba o evento, é que a prática esteja relacionada ao conhecimento. Que a gente não deixe perder na construção do ambiente sempre este elo de apresentar o tema, apresentar a demanda, apresentar a necessidade e sempre junto colocar as pessoas para praticar, para fazer, para sentir, para naquele momento em que está sendo discutido, em que está sendo debatido e colocado, que elas participem, que elas façam uma representação, que elas montem um diálogo, que elas construam uma história, que elas simulem um jogo, uma situação, que elas façam conexões com o dia a dia, mas que as pessoas tenham essa possibilidade de participar efetivamente, de colocar a mão na massa para que depois aconteça a transformação.